A Universidade Federal de Alagoas está oferecendo um curso sobre a realidade social e histórica do Brasil. No conteúdo programático, as obras de grandes pensadores do país que ajudaram a construir o Brasil enquanto nação. As matrículas já estão abertas e a professora Maria Edna Bezerra está aqui comigo no estúdio para nos dar mais detalhes. Professora, um grande pensador que depois disse, quando se tornou político, disse: rasguem tudo que eu escrevi, né? É um pensador válido, como Hitler também é um pensador válido, a gente aprender com eles, se não o exemplo, mas pelo menos o que disseram e a experiência. Quais são esses pensadores brasileiros que são tema dentro desse curso? Nós trabalhamos com alguns pensadores como Paulo Freire. Então, um dos módulos do curso que nós vamos discutir é a pedagogia do oprimido, a educação libertadora. Um outro pensador é o Florestan Fernandes, o Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior. Então, são alguns pensadores que, de fato, colaboram para pensar o nosso país enquanto projeto de nação, enquanto projeto de país com a identidade cultural e socioeconômica. E a gente vai trazê-los para estar debatendo com os alunos do curso Realidade Brasileira, como a gente fortalece também e se apropria dessas obras, desses pensadores, para pensar um projeto popular para o país. E eu acho que, a propósito, o curso ele é muito bem aceito, muito bem-vindo, mas até enquanto os nossos deputados também não proibirem dessa discussão na universidade, não é? Porque eles já proibiram essa discussão dentro do ensino, né? No estado de Alagoas. Qual é o pensamento de uma professora universitária sobre esse quesito, a escola livre em Alagoas? A escola livre, que nós chamamos de lei da mordaça, na verdade, é um artifício jurídico, político que a nossa classe, né, dos políticos brasileiros fazem uso, e aqui no nosso estado em particular, que serve mais uma vez para alienar o trabalhador, para alienar o cidadão, no sentido de pensar de forma crítica o seu mundo, a sociedade em que ele vive. Então, a lei da mordaça, ela vem para nos coibir, enquanto educadores, de pensar e problematizar criticamente com esse estudante em sala de aula, né? O que a gente poderia pensar enquanto país, enquanto economia, enquanto religião, enquanto diversidade sexual, que são temas que, de acordo com a lei da escola livre, nós vamos estar tolhidos de estar trabalhando e problematizando com o estudante. E que sabemos que há uma intencionalidade ideológica no fundo, né? Que é, de fato, você alienar mais, e quanto mais alienado for o povo, mais alienado o estudante, mais você pode manobrar a favor de uma classe, de uma elite que está posta aí e que, ao longo da história do nosso país, né, sempre utilizou de artifício como esse, utilizar da educação para alienar o povo. Por isso a gente traz a obra do Paulo Freire, que justamente se põe contrário a isso, que a gente precisa de pessoas que pensem sobre os nossos opressores e como, na condição de oprimido, pode se libertar e construir um outro projeto de sociedade. A universidade, e eu imagino o grupo de professores que criaram esse curso, imaginam contribuir com o pensamento Brasil, contribuir com o melhoramento dessa realidade de pertencimento, né, do cidadão se colocar no mundo, principalmente aqui no Brasil. Como é que a senhora avalia a formação dos nossos alunos e dos brasileiros, a ponto de oferecer um curso como esse, que poderia ser OSPB, como a gente tinha antigamente, mas não nessa linha, obviamente. Como é que chega o aluno a esse curso? Então, como tínhamos a OSPB, antigamente era uma coisa bem ruim, né? A gente poderia dizer, porque era você... Patrulhamento ideológico. O patrulhamento ideológico, era a questão da valorização dos símbolos pelos símbolos, né? Do sentimento nacionalista também que eles pregavam, mas que não contribuíam para a formação de um povo crítico, né? Então, os estudantes, nosso público, na verdade, é um curso que é aberto à comunidade de uma forma geral, né? Então,
O público são militantes de movimentos sociais, educadores, pessoas que também militam junto aos seus sindicatos, e estudantes universitários de uma forma geral e cidadãos que desejem fazê-lo. Como a gente tem um número restrito de vagas, a gente está fazendo um processo de seleção. Para isso, o candidato ele apresenta uma carta de intenção que explicita a vontade dele do porquê fazer o curso, para que a gente possa estar tentando tornar esse grupo de estudantes que vão ser selecionados, de militantes, bem heterogêneo, para que as discussões possam ser mais fervorosas, mais críticas, mais construtivas no sentido de pensar esse projeto que a gente fala do Brasil, de pensar o nosso projeto de nação. Então, esse é o nosso público, né? Então, a prioridade nossa são pessoas que estão junto a movimentos sociais, movimento estudantil, aos sindicatos, e aí fortalecer, né, essa formação de base que a gente chama dos nossos militantes, dos nossos lutadores, para que a gente possa se munir, né, do conhecimento, para que a gente possa se munir também da força um dos outros, porque a gente vai ter vários movimentos ali dialogando junto, nessa caminhada de pensar um outro país. Como é que o curso, né, evidentemente no seu conteúdo programático, deve existir essa discussão, como é que o curso pensa os nossos políticos, como é que trata os nossos políticos e como trata, evidentemente, um poder que está aí, que às vezes poucos veem, mas ele está sempre presente, que é a mídia, o patrulhamento ideológico da mídia, o que a gente fala aqui e a vigilância ideológica sobre isso aqui, sobre a comunicação. Como é que vocês abordam isso? Nós temos um dos módulos que vai discutir justamente o papel da comunicação e da informação e de como a gente tem hoje a grande mídia brasileira aí à frente, né? O grupo dos empresários que estão por trás da mídia brasileira e da grande empresa televisiva que a gente tem, que está a serviço de uma elite, de um conjunto de políticos, né, que não pensam no país, que não pensam no seu povo, que não pensam em fazer políticas públicas sociais que de fato melhorem a qualidade de vida do povo brasileiro, muito pelo contrário, se apropriam de forma indevida das nossas riquezas, se apropriam de forma indevida das nossas culturas, e aí a gente tem todo um perfil de político que está posto, né, muito hoje, dentro de uma linha fundamentalista, servindo a grupos econômicos muito específicos, não só grupos econômicos dentro do nosso país, como fora deles, né, do nosso país. Então, serve a interesses imperialistas mesmo. E a mídia ela vem reforçar e vem respaldar esses políticos que estão aí, né? Então, ela tem um poder muito grande de influenciar, de fazer com que as pessoas acreditem na verdade que ela quer vender. Então, ela vende uma verdade e a grande massa da população acredita, porque ela utiliza de artifícios de manipular, da criação da imagem, né, de informações que ela vincula com um propósito muito específico, que é de manter a estrutura econômica, o status quo que nós temos hoje de exclusão social, de miserabilidade, de fato, de políticas que hoje a gente vem perdendo muito mais agora no atual governo, políticas sociais que foram conquistadas com muitas lutas e que o grupo de políticos estão lá, né, e a imprensa ela vem a servir para que isso se amolde, que isso permaneça do jeito que está, sem mudanças. Professora, é possível, a partir de uma frase dita pela presidente afastada, que aconteça um golpe no país financiado pelo imperialismo, pela elite e patrocinado por eles e apoiado pela grande imprensa? Existe essa possibilidade no Brasil? Claro que existe. Eu acho que nós vivemos um golpe. Nós vivemos um golpe quando a presidenta foi tirada do poder por um usurpador, por uma pessoa que não foi legitimamente escolhida pelo voto livre do povo brasileiro. Então, que manobras foram feitas para que ele hoje estivesse no poder se caracteriza como um golpe. Não é um golpe igual como foi 64,
que as pessoas estavam na rua, que havia guerra, a luta armada, mas foi um golpe político, foi um golpe engendrado não só por interesse da classe da elite brasileira, como interesses internacionais, sim. E isso eu não tenho dúvida. Enquanto a senhora anunciou alguns pensadores, evidentemente que esse momento brasileiro ele é muito propício para essa leitura, né? Para a leitura do que acontece ao nosso redor e as chances que nós temos, né, enquanto cidadão. Mas a gente vê isso em outros países também. Seria a mesma rota, a Venezuela, Colômbia, Grécia, sim, enfim, seria essa mesma? O mundo segue essa rota? É a mesma leitura que se faz? Eu acredito que sim. A quem interessa fragilizar economias como a nossa brasileira, como a Venezuela, quem se beneficia quando isso acontece, quando os golpes são instalados? Quais são os grupos financeiros que estão por trás e que vão se beneficiar, né? Então a gente percebe que existe todo um interesse internacional de fragilizar países como o nosso, que tem uma grande reserva de petróleo, que tem uma grande reserva de uma flora. Nosso país é um país muito rico. E quando a gente fragiliza nosso país, quando a gente fragiliza o sistema político e econômico, você vai possibilitar que esses grupos, né, essas grandes corporações, os grupos econômicos e políticos que estão aí em volta do mundo se apropriem e tenham mais facilidade de entrar no nosso país. Como atrair alunos para um curso como esse quando a população brasileira é afastada da política? Eu digo afastada da política em pensar política, né? Dado o número de audiências públicas na Assembleia Legislativa, nas câmaras mirins, nas câmaras de vereadores, elas têm uma presença de público muito pequena. E quando há interesse, ela é afastada. Como atrair o alunado? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio de fazer com que a população brasileira ela tome consciência que é necessário ela participar da vida política do seu país. Porque são os cidadãos que vão traçar esses caminhos do que a gente, né, quer enquanto nação, enquanto país. E se a gente não se apropria dessa condição de cidadania, né, do exercício de participar, do exercício da escolha consciente dos nossos representantes, a gente tem o país que a gente tem hoje, né? Hoje a gente vive uma situação de extrema desrespeito à Constituição, de extremo desrespeito a conquistas sociais que foram, né, conquistada com muito suor e luta de grupos. Por exemplo, hoje a gente tem um ministro da Saúde que quer diminuir o tamanho do sistema único. A gente conseguiu a universalização e vem um político que é amarrado com os interesses das corporações, das grandes empreiteiras médicas, que quer diminuir para beneficiar a iniciativa privada, os grupos privados que se enriquecem com a medicalização da vida e faz a saúde uma mercadoria. Como matricular-se no curso? Então, para se matricular, está no site da universidade o link com o edital, tem uma ficha de inscrição que o aluno tem que preencher, tem que fazer a carta de intenção do desejo dele de fazer o curso, e se ele milita ou ele está ligado a algum movimento ou sindicato, levar a carta de indicação do seu sindicato, do seu movimento. Professora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada também. O Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo programa às 11h30 da manhã. 7 da noite, tem reprise. Até lá.